é Rita Torreão, sou ginecologista. Fui abordada pela minha filha para ver se eu poderia ajudar no trabalho. Eu estou totalmente disponível para o que vocês precisarem. A gente está abordando na comunicação a questão das más notícias. Nós queremos saber se é frequente isso no seu dia a dia. Você dá mais notícias aos seus pacientes. Bom, dentro da área de ginecologia e obstetrícia, as más notícias não são tão frequentes. Mas normalmente aparece uma paciente de primeiro filho que apresenta um insucesso na gravidez, ou um ovo anembrionado, um abortamento completo, ou mesmo um aborto retido, que é uma coisa bem dolorosa. E isso, normalmente, as pacientes apresentam-se inconsoláveis, choram muito, ficam abaladas, a gente precisa dar todo um apoio psicológico a elas. Mas, normalmente, a coisa transcorre sem problemas. Na obstetrícia não é tanto como a área, assim, tipo oncologia, que é uma área muito mais sofrida, né? Você dá uma notícia aos pacientes, até do estadiamento de um tumor, uma coisa muito mais sofrida. Mas na obstetrícia existem os desfechos também que são bastante dolorosos. Agora queremos saber se você teve algum caso que foi muito marcante, certo, na sua vida profissional, e se você puder dividir com a gente. Bom, eu já tive alguns casos, assim, são 21 anos de profissão. Agora, eu vou relatar um fato que, assim, me marcou muito, porque eu ainda estava mais nova, entendeu? Então, foi um caso que me chocou. Era uma paciente jovem, de uns 22 anos, que estava grávida e apresentou uma icterícia importante, hipertensão, e foi diagnosticado, o diagnóstico dela foi esteatose hepática aguda na gravidez. É um caso raro, são casos raros e com desfechos não favoráveis à paciente, chegando a 50% de mortalidade. E essa paciente foi interessante que o desfecho dela foi indicado na cesariana de urgência. Eu entrei auxiliando o Dr. Roberto Falcone e nessa cesárea a paciente evoluiu, tiramos o bebê bem, nasceu com ápiga bom, tudo, mas a paciente foi diretamente para a UTI e foi uma cesárea trabalhosa, com sangramento importante. A paciente foi para a UTI e aí logo após, no pós-operatório imediato, sentamos todos para conversar sobre o caso, toda a equipe, que na época trabalhávamos no hospital privado, e foi resolvido de chamar o marido para conversar sobre o caso. E aí essa responsabilidade ficou comigo. E aí eu tive que pegar o telefone, que o marido não se encontrava na hora no hospital, eu contactei com ele, solicitei a ele que comparecesse ao hospital, que a gente precisava conversar sobre a situação da esposa dele. E aí ele chegou, eu sentei com ele, conversei, ele ficou... A reação dele, cada pessoa tem uma reação, isso é muito importante. A pessoa tem que respeitar cada indivíduo como único. E ele teve uma reação que ele ficou perplexo, chocado. Quando eu disse, olha, ela não vai sair mais da UTI. O caso dela está muito grave e ela não vai mais sair desse quadro aí. Ele não entendia que isso eu estava dizendo que ia chegar ao óbito. Entendeu? Ele ficava resistindo e eu digo, olha, você tem que entender que o caso dela é muito grave. O bebê está bem, está no berçário, está tudo tranquilo. Agora, ela está muito grave. E foram feitos, tudo que tem na literatura foi feito dentro da UTI. Várias hemotransfusões, com plasma, com tudo. Passou ainda alguns dias e veio a falecer após uns 4 a 5 dias. Ainda até superou as nossas expectativas, mas foi a óbito. E aí ele já estava mais ou menos avisado e a gente só foi dar um apoio à mãe. E foi uma das primeiras notícias que a senhora Foi uma das primeiras más notícias que eu tive que dar e tive que enfrentar. Aliás, todos nós na área de saúde temos que enfrentar essa situação. Você tanto tem que torcer e vibrar com as coisas boas, como tem que enfrentar as coisas ruins. Isso é como qualquer outra. Então o nervosismo foi grande na hora. Foi. Eu fiquei assim, eu fiquei arrasada, porque eu tive o lado emocional da paciente, deixar um filho, né, sem mãe, porque ela ia deixar um filho sem mãe. E você fica envolvido emocionalmente também. Quem faz área de saúde tem muito disso.
Não é só o lado racional da coisa. Você só não vai pensar na parte científica da coisa, não. Você tem todo o lado emocional envolvido. Outro caso que foi interessante foi o caso de um tumor de mama. Uma paciente que tinha tido um parto e 1 ano e meio depois ela me liga dizendo que a mãe tinha dito a ela que tinha aparecido um tumor na mama esquerda dela e a mãe dela achava que era um cisto de leite. Eu me lembro que ela disse bem isso, por telefone. Isso foi uma ligação telefônica. Ela disse: doutora, minha mãe acha que isso é um cisto de leite. Eu disse: olha, eu não posso dizer nada por telefone, você tem que ir lá no consultório para dar uma olhada. E aí ela veio, eu examinei ela. Foi rápido, porque ela tinha todos os sinais clínicos que indicavam malignidade. E foi muito importante isso, porque no momento em que eu identifiquei os sinais, eu não passei para ela o diagnóstico de câncer. Eu só avisei para ela que não eram cistos de leite e que ela precisava ser vista por um mastologista, um especialista da área de mama. E aí já liguei imediatamente para um amigo, inclusive eu posso até relatar o nome dele, foi o Dr. Darley, e mandei para ele. E o diagnóstico foi fechado, foi feita a biópsia, foi fechado como carcinoma inflamatório de mama. Um carcinoma importante, com prognóstico fechado. E é importante dizer que essa paciente foi indicar, eu indiquei terapia para ela, psicoterapia. Essa paciente está viva até hoje. Ela é uma pessoa super resolvida, foi feita a cirurgia dela, Darley operou ela, e ela hoje está bem. Mas assim, é acompanhada por uma equipe de oncologia também, fez químio, fez tudo. Mas hoje ela está controlada. Ainda está, mas o tumor dela é um estágio já avançado. Foi importante não contar logo de cara. Assim. Acho que foi importante porque a gente conseguiu dar um certo equilíbrio emocional a ela que ela precisava. Entendeu? E, para terminar esse circuito de perguntas, a gente queria saber como você se prepara para dar essas más notícias para o paciente, já que nem sempre é tão fácil realizar esse ato. Eu estou diante aqui de 6 futuros médicos, né? Isso aí vocês só vão aprender no dia a dia da profissão. Não adianta. Não se sai da faculdade sabendo dar más notícias. Não se sai da faculdade assim. Isso só no dia a dia. Você vai começando a aguçar a sua sensibilidade. Você vai começando a saber abordar o paciente. A saber fazer com que ele lhe entenda de uma forma menos dolorosa, entendeu? Isso você só vai aprender no dia a dia de consultório. Um plantão são circunstâncias bem diferentes. Plantão é uma circunstância, consultório é letivo, ambulatório é outra circunstância completamente diferente. Hoje os programas de saúde familiar é uma coisa que dá muito suporte, entendeu? Um suporte psicológico muito bom ao paciente. Então, tudo isso vai variar da circunstância. Você está numa urgência e ter que dizer a uma paciente que o fetinho está morto, é uma coisa que já pega ela numa urgência, ela já está com o emocional abalado. E você pega uma paciente num consultório, você consegue passar um lado psicológico mais estável para ela. Entendeu? Então, vai depender também dessa circunstância. Mas o que faz você aprender é o dia a dia da profissão. É o dia a dia, todo dia você está ali com o paciente complicando, paciente, entendeu? E você vai ter o lado bom também da coisa, quando você faz alguma coisa pela paciente e vê uma coisa boa. Muito Espero obrigado. que eu tenha correspondido às expectativas da turma. Mas eu estou disponível a qualquer coisa que vocês queiram sobre algum assunto, alguma coisa, podem vir. Certo. Muito Tá obrigado. bom? Obrigada. Até a próxima. Tchau. Posso começar? Meu nome é Rafael Alfredo, sou no 3º período de medicina. Esse é o nosso trabalho de... Nosso trabalho de comunicação. Meu nome é Gabriela, eu também sou desse grupo. Felipe Real, 3º período. Rafaela Torreão. Ai, eu tinha que ter filmado do primeiro. Eduarda Borba. Gabriela. Vamos, pode começar.